Olá, boa noite, pessoal. Vocês que já estão aí chegando em mais uma live da Editora Santorini, do nosso congresso de educação cristã. Primeiro congresso promovido pela Editora Santorini nesse formato virtual, né? Já chegou ali o Darlan, a mãe, enfim, as pessoas estão chegando aqui. A paz do Senhor para todos vocês. É uma grande satisfação tê-los conosco em mais uma noite. Nós iniciamos, paz do Senhor, nós iniciamos o nosso congresso na segunda-feira, de modo que na primeira noite nós tivemos como palestrante o pastor Altair Germano, do estado do Pernambuco, que ministrou brilhante palestra sobre a educação teológica nas Assembleias de Deus. Na terça-feira, nós tivemos aqui também o pastor Douglas Batista, que fez uma abordagem sobre o projeto da Rede Assembleana. Uma ótima palestra que foi ministrada pelo professor Max Tuller, falou sobre a didática aplicada à educação cristã. E ontem nós tivemos aqui o também professor Marcos Tedesco, comentarista de lições da CPAD. Ele esteve falando sobre a metodologias criativas, como ser um professor que usa a criatividade. E nesta noite nós teremos aqui uma palestra. Olha, eles acabaram de chegar, Gesiel e Kelma. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bom? Graças a Deus. Que bom, que bom. Então, pessoal que estão chegando aí, acabaram de chegar aqui então, esse casal abençoado, Gesiel, Kelma, que fazem assim um trabalho admirável, tá? Um trabalho na área de Libras. Um trabalho assim muito, mas muito interessante mesmo. E hoje aqui nós teremos a oportunidade de ouvi-los falar um pouco sobre a Libras no contexto da Assembleia de Deus. Inclusive, eles são autores de um livro também com essa temática. Enfim, tem uma atuação brilhante nesse campo da educação inclusiva, de Libras. E para nós, da Editora Santorini, é um prazer ter esse casal aqui nesta noite para ministrar essa palestra, né, nessa que é a nossa quinta noite do nosso Congresso de Educação Cristã Virtual, né? Então, eu quero deixar, né, que eles se apresentem, falem um pouquinho do trabalho deles, tá? E depois vocês voltam a palavra para mim. Tá bom? Gesiel, Kelly, muito bem-vindos. Obrigada. Ok, pessoal, meu nome é Gesiel, como foi citado. Primeiramente, a gente queria agradecer, né? E só abrir um parênteses que a gente vai fazer esse momento em Libras, tá? Então, enquanto eu estiver falando, a Kerma vai estar fazendo a interpretação, porque a gente tem alguns amigos surdos, né, que estarão participando desse momento de reflexão. E aí, quando a Kerma for falar, eu vou estar fazendo essa interpretação aí em língua de sinais, ok? Perfeito. Meu nome é Kerma, quero agradecer também essa oportunidade, né, para a gente estar falando um pouquinho mais sobre a língua brasileira de sinais, né, ela que está ganhando aí um espaço, né, agora, e falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem na Assembleia de Deus, né. Esse trabalho começou em 2008, né, desde então nós estamos aí trabalhando. Atualmente estou na liderança desse trabalho, tudo para a glória de Deus, né. Nós temos aí trabalhando com eles como discipulados, escola bíblica dominical adaptada, nós temos uma sala para surdos, nós fazemos adaptações dos materiais para eles também, além da acessibilidade, né, nos cultos hoje, né? Todos os cultos nossos na Assembleia de Deus hoje são acessíveis em língua de sinais. E por conta desse trabalho, eles estão chegando cada vez mais, aí estão mais presentes na igreja, né? Por conta dessa ferramenta. E o Gisele vai falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta aí na Assembleia de Deus. Muito legal, muito bom. Pessoal, olha, então hoje nós teremos aí esse privilégio de poder ouvir a respeito dessa temática
que, como eles bem disseram, uma temática que está crescendo muito e cada vez mais, né, há necessidade das nossas igrejas terem a inclusão, incluírem as pessoas. Então nós teremos, então, já a partir de agora, já vou passar a palavra, então, para o Gesiel e para a Kérima, que terá, então, um tempo, né, para trazerem a sua fala, a sua palestra, e logo depois da fala deles, né, com certeza vão surgir aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, então nós faremos depois algumas perguntas para que eles possam sanar as dúvidas que vierem surgir, tá? Então, mais uma vez, Gisele e Kérima, sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo ao nosso evento online, e vocês, então, têm aí a liberdade de trazerem a fala de vocês. Ok, Osiel, muito obrigado. Obrigado também a todos os telespectadores aí, a galera que está em casa, nesse bate-papo, nesse primeiro congresso aí de educação cristã virtual. Para a gente é uma honra, é um prazer estar aqui podendo contribuir de alguma forma, né? A Kérima comentou um pouco do início do nosso trabalho, como está sendo desenvolvido. Então a gente trabalha tanto dentro da igreja como secularmente também. Então a gente tem uma certa propriedade para estar falando tanto questão da educação no sentido secular, como também da educação no sentido cristão, né? Nessa temática da Libras como uma ferramenta a ser utilizada no contexto da Assembleia de Deus, nós gostaríamos de pontuar algumas coisas. A primeira é a questão relacionada a Libras, né? O que é Libras? Você que está nos assistindo aí, você consegue fazer essa definição desse contexto do que é Libras? Então, Libras é a língua brasileira de sinais. Quando a gente vê essa nomenclatura de Libras, a gente já vai perceber que nessa nomenclatura já tem algumas desmistificações de estereótipos, né, ou de nomenclaturas. Por exemplo, Libras não é gestos, Libras não é mímica, Libras não é sinais aleatórios, ela é uma língua. E por ser uma língua, ela tem uma estrutura própria, ela tem uma gramática própria, então ela é considerada língua. E quando a gente vai olhar isso, a gente percebe que tem algo especial no dia de hoje, dia 24 de abril, que é comemorado 18 anos da Lei de Libras. E que lei que é essa, né? A Lei de Libras é a Lei 10.436, que ela reconhece a língua de sinais como um meio legal de comunicação. Então, foi um embasamento e uma conquista. E quando nós vamos conversar um pouco sobre isso, e dentro dessa nomenclatura de Libras, tem a questão do termo brasileira, né? Que é uma língua brasileira. E quando a gente vê isso, tem várias e várias pessoas que sempre nos questionam se a língua de sinais ela é universal. Então a gente vai perceber através dessa nomenclatura que não. Cada país, né, tem a sua língua de sinais, ou a grande maioria dos países tem a sua língua própria de sinais. Então, por exemplo, aqui no Brasil é a Libras, língua brasileira de sinais. Agora, nos Estados Unidos, é a língua americana de sinais. Na França, a língua francesa. Ou seja, cada país tem a sua língua de sinais. Então, não tem uma língua universal, certo? Então, assim como a gente tem o português no sentido oral auditivo, a gente tem a língua de sinais, que é a língua brasileira de sinais. Então, são questões importantes, né, que a gente pode estar entendendo, esclarecendo, para a gente dar um outro passo aí na questão da nossa conversa, né, para entender como que funciona isso no contexto da Assembleia de Deus. Então, os surdos, né, eles são denominados como minoria, né? São minorias linguísticas, né? E como minoria, nós percebemos que eles são considerados também povos não alcançados. Aproximadamente 1% da população dos surdos são alcançados pelo Evangelho. Isso é uma realidade muito triste, né? E por que isso acontece? Porque não são todas as pessoas que sabem se comunicar com eles, né? Os surdos, eles têm muita dificuldade na língua portuguesa, o que torna a Bíblia inacessível para eles, porque eles pegam e não conseguem entender, né, o que de fato está escrito ali. Então, o Evangelho, ele demora para chegar até eles por isso. Daí a importância da Libras nas igrejas, né? Da Libras ali para estar recebendo o surdo e estar transmitindo a palavra de Deus na sua língua, né? Porque a gente fala assim que os surdos eles são estrangeiros dentro do seu próprio país.
né? Eles são estrangeiros dentro do seu próprio país. Então, as igrejas, elas precisam se adequar, né? A palavra de Deus é para todos, né? É ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas como nós vamos alcançar os surdos, né? Nós precisamos da ferramenta, a língua brasileira de sinais, como o Gesiel explicou aqui, para estar alcançando eles, né? Porque como eles vão ouvir, entender, se não há quem interprete a palavra de Deus para eles, né? E aí nós vemos que eles passam por essas dificuldades. Quando nós vamos estudar um pouquinho sobre eles, sobre a comunidade surda, sobre um pouco da cultura surda, nós podemos ver que muitos dos familiares não conseguem se comunicar com eles, né? E a gente tem, assim, vários acontecimentos que chegaram até nós de surdos nem saber o porquê Jesus tinha morrido na cruz, que eles viam lá as imagens, viam Jesus pregado na cruz, e eles chegavam até nós por ter esse trabalho e perguntavam, mas por que esse homem está pregado na cruz, né? E é algo que a gente ouve desde quando nós somos crianças, né? Que Jesus morreu na cruz por nós, e eles estão aí adultos, muitas das vezes, sem conhecer o evangelho, sem saber quem é Jesus, né? Porque eles precisam dessa informação, e a acessibilidade ainda é muito pouca, né? E pensando nisso, nós começamos a entender como que funciona um pouco essa questão do evangelho, essa questão da evangelização para os surdos. Como que funciona isso? Então tem vários complicadores aí, né? Então quando a gente fala no sentido da educação cristã, nós precisamos entender também que existe um outro lado no sentido secular da educação, das propostas de alfabetização dos surdos, que ainda existe muito debate, muitas dificuldades de esclarecimento nesse sentido, né? Como a Kerima pontuou, o surdo ele tem como primeira língua a língua de sinais e o português escrito como uma segunda língua. Então, por isso ele tem muita dificuldade no entendimento da escrita, da leitura, e isso é um complicador quando eles chegam na igreja. Então, esse já é uma dificuldade, né? Porque em casa eles não têm essa comunicação, na grande maioria das vezes, não tem essa comunicação em casa. E aí, quando eles se aproximam ou entram dentro da igreja, começam a fazer parte de uma membresia ali, né, nessa interação, tem muita coisa que precisa ser trabalhada, né? Um passo a passo interessantíssimo, aquele leite, né, que a criança precisa. Então, é aquele passo a passo por conta das dificuldades que ele enfrenta externamente, no sentido secular da educação, mas quando parte para dentro da igreja, é os trabalhos que nós precisamos fazer. Então, como a Kerima disse, a gente tem que fazer adaptações de material, porque uma das dificuldades, né, que a gente vai comentar também na Assembleia de Deus é adaptações de material para esse público. A gente não tem um material específico para isso, para discipulado, para a classe de adolescentes, jovens e adultos. Então, nós precisamos elaborar e criar os próprios materiais didáticos para fazer esse processo. Então, essa já é também um outro dificultador. Uma outra questão que a gente percebe é a questão da falta de estrutura. Então, isso acaba também sendo um outro complicador. Então, a gente percebe que as coisas têm caminhado, como foi dito, hoje comemora 18 anos dessa lei de Libras, né? Tem muitas leis que têm sido criadas para procurar fomentar essa acessibilidade, mas ainda, dentro das Assembleias de Deus, a gente encontra muita dificuldade nesse processo aí para fazer uma inclusão efetiva, né? E aí, quando a gente vai falar a nível de Assembleia de Deus, foi por isso também, né, por a gente já estar inserido na Assembleia de Deus, ter esse trabalho, que nós tivemos a ideia de estar escrevendo esse livro, né, da língua de sinais ser uma ferramenta dentro da Assembleia de Deus. Então, o que a gente percebe que desde o começo, né, dos primórdios aí da Assembleia de Deus, a maior dificuldade no processo de evangelização foi a comunicação. Porque os 2 missionários que chegaram no Brasil, eles eram estrangeiros, eles teve que aprender o português, né, que é uma língua muito complexa também, e por ele estar nesse processo, automaticamente os surdos ficaram de lado, porque é uma outra língua. Então os missionários eles não tiveram essa preocupação, lógico, né, porque a preocupação deles era aprender um segundo idioma, que era o português, e automaticamente os surdos eles ficaram negligenciados, vamos se dizer assim.
Só que o trabalho na Assembleia de Deus teve sempre um foco no sentido de evangelização em massa, no sentido social. Então, por mais que ainda não tinha uma evangelização efetiva para os surdos, sempre o evangelho permeava aí a questão das pessoas que ficavam mais à margem da sociedade. Quando a gente vai adentrar um pouco mais, a gente vai perceber a língua de sinais ela é recente, então esse trabalho também acaba sendo recente, mas a maior dificuldade que a gente vê hoje em dia é no sentido de estrutura, é no sentido de pessoas qualificadas, é no sentido, igual a gente comentou, de materiais didáticos. Então essa estrutura acaba sendo um dificultador para implementar o trabalho. Então tem muitos lugares que tem esse desejo, a gente recebe inúmeras mensagens de pastores que falam que tem essa vontade, mas não tem ideia por onde começar. Tem esse desejo, mas não tem pessoas da igreja com esse despertamento, né? Ou não tem conhecimento nenhum secularmente de alguém que dá um curso ou coisas desse sentido. Então a gente percebe que toda essa estrutura acaba sendo um dificultador maior para ter essa inclusão efetiva dentro das nossas igrejas, né? E aí a gente acaba, por conta dessa falta de estrutura, né, de falta desse intérprete nas igrejas, a gente se depara com histórias igual a gente tem uma surda hoje na nossa igreja. Ela já está há uns 4 anos conosco, batizou. E ela era do interior de Minas, da Assembleia de Deus, a família era da Assembleia de Deus, ela cresceu na igreja, mas nunca teve um trabalho com surdos nessa igreja. E eles precisaram mudar aqui para a nossa região, e a mãe acabou fazendo uma pesquisa e veio num culto na qual nós estávamos interpretando. Naquele dia, a mensagem era sobre o arrebatamento. Estava falando sobre arrebatamento, e eu vi que as expressões dela estavam muito assim, assustada, né? Ela apresentava uma expressão assim de medo e acabou o culto. Nós fomos conversar com ela, com a família, e aí a família estava falando que eles já eram cristãos. E eu perguntei, por que você está com essa expressão? Você gostou do culto? E ela falou, nossa, eu estou assustada, assim, eu tô porque eu não sabia que Jesus ia voltar. Eu nunca vi, eu não sabia, eu não consigo, eu não entendo, lendo a Bíblia, eu não consigo entender, eu não sabia que Jesus ia voltar. Então, às vezes a gente fala, nossa, como que uma pessoa, né, ela já era uma jovem, não sabe que Cristo vai voltar. E aí nós começamos todo um trabalho de discipulado com ela, explicando que Jesus tinha morrido na cruz por ela, e que Deus tinha um chamado para a vida dela, e que ela iria, né, se ela permanecesse firme nos caminhos de Cristo, obedecendo a palavra, ela iria com Cristo, né? Morar no céu. E fomos explicando detalhadamente sobre o que seria o arrebatamento e as promessas de Cristo. E ela ficou assim, ela chorava e foi muito bonito isso. Então, olha como que a Libras, ela traz, né, informações, ela traz a palavra de Deus para os surdos, ela mostra que Jesus morreu por eles, ela mostra o amor de Jesus por eles, né? Porque muitos têm complexos, né, de inferioridade por conta da surdez, mas ali a gente traz a palavra de esperança para eles, que Cristo quer usá-los para levar o evangelho aos outros surdos, né? E hoje ela ministra aulas de escola dominical conosco, ela trabalha por meio agora de vídeos, enviando para os surdos, evangelizando, e Deus tem usado muito ela. E Deus tem usado essa ferramenta, né, que é a Libras, para ganhar os surdos para Ele, né, para ganhar os surdos para Cristo, né, nós temos usado. Isso, e aí não só a história dessa surda, por exemplo, a gente tem uma história na nossa igreja, né, tinha um surdo, que ele foi batizado, né, só que ele sempre frequentava a igreja, mas a gente não tinha esse trabalho. Então foi em 1996, a nossa igreja tinha um surdo, que ele era, os familiares dele eram da igreja, então ele frequentava a igreja, né? Só que pela falta desse intérprete, pela falta dessa acessibilidade, ele acabou se desviando. Então, aproximadamente 10 anos depois, quando a gente iniciou o trabalho, por coincidência, acabamos encontrando esse surdo. E aí a gente explicou que o trabalho estava se iniciando, e aí ele disse, olha, realmente, eu desviei, parei de frequentar a igreja, de estar mais próximo, né? Principalmente também dos meus familiares, por conta que não tinha um intérprete dentro da igreja. Então a gente percebe como que isso é algo muito importante, né? É a questão dessa acessibilidade, dessa
comunicação e para aqueles que não têm, né? Então é aquela fala de Cristo, né? Que ele veio para os que não são, né? Para os que são doentes, para aqueles que necessitam realmente. Então, qual que é a nossa posição quanto igreja com relação a isso? Como que nós temos nos posicionado? Como que nós temos pensado em uma acessibilidade de fato? Então, são questões muito pertinentes que nós precisamos estar refletindo. Como que funciona isso? Tem pessoas que pensam que só o fato de ter o intérprete na igreja já é acessibilidade. É um começo, mas ainda não é uma inclusão efetiva. Por quê? Porque só o intérprete no trabalho com surdos dentro da igreja não é suficiente. Precisa ter um discipulado, precisa ter pessoas que acompanhem esse processo. O intérprete não é o pastor do surdo, então isso precisa ficar bem claro, né? O intérprete ele só vai intermediar a comunicação ali, mas o pastor da igreja ele é o responsável por aquela ovelha. Então isso precisa ficar bem claro. Então são algumas complicações que a gente percebe que pela falta, né, ou quando tem apenas o intérprete, acaba também trazendo problemas. Por exemplo, tem algumas questões que tem surdos que falam assim, olha, o pastor nunca conversa com a gente. É só o pessoal do departamento. Então são questões que a gente percebe em algumas igrejas que tem um trabalho, mas ainda falta algo a mais. E aí quando a gente fala algo a mais, tem muitas pessoas que já pensam, nossa, eu já estou no trabalho voluntário na igreja. Eu já estou ajudando voluntariamente. Aí tem que ter esse algo a mais. Então a nossa experiência a gente percebe que vai muito além de interpretar na igreja. E muitas pessoas não sabem disso. As pessoas só olham a gente interpretando, mas tem muitas questões que vai além, principalmente para o intérprete cristão. Né? Essa linha é muito tênua no sentido secular, né? Dessa intimidade. Tem o código de ética, que você precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Mas quando a gente traz para o ambiente cristão, a gente vai além. Então, não tem como a pessoa falar assim, olha, eu vou fazer uma acessibilidade na igreja e só colocar um intérprete. Ou, eu vou ajudar a iniciar o trabalho na igreja, eu só vou interpretar. Porque você tem que estar inserido nessa comunidade. É diferente a evangelização dos surdos. Por quê? Por exemplo, a Assembleia de Deus começou muito nessa evangelização com folheto. Até hoje, tem muitas pessoas que ainda utilizam desse meio. Então, quando encontra uma pessoa, ela pega o folheto, entrega, conversa, bate um papo ali, né? E aí tem uma certa aceitação naquela liberdade de conversa e finalizou aí, né? E aí se a pessoa vai para a igreja, dá continuidade. Com o surdo, você tem que estar participando da comunidade, você tem que criar aquele laço de afetividade, você tem que ter um pouco mais de intimidade para depois você começar a fazer esse processo de evangelização. Então é diferente a cultura deles nesse sentido. Então se você chega para um surdo para evangelizar sem mesmo ter uma certa intimidade, ou se ele não te conhecer, ele não vai dar ouvido para você. Então é isso de ir um pouco além. E muitas pessoas ainda não aceitam isso, ou não querem. Porque demanda tempo, demanda suor, demanda estudo. Você tem que, em muitos momentos, você acaba fazendo um papel ali de conselheiro. Você tem que ajudar o surdo também em questões, por exemplo, de enviar currículo. Você tem que fazer uma intermediação que muitas pessoas não querem. Então, esse também acaba sendo um dificultador. Porque vai além de só interpretar na igreja. E muitas pessoas não querem esse cargo, vamos dizer. Não, na verdade as pessoas querem o cargo, mas não querem a carga, né, que vem junto, essa responsabilidade. Então, por isso que é um trabalho que ainda é muito recente, mas tem muitos frutos para ser gerado. Igual a Kerima disse, os surdos, né, a comunidade surda, apenas 1% é alcançado pelo evangelho. Então a gente vê isso não só a nível Brasil, mas a nível mundial, a dificuldade que nós não temos a Bíblia, ela é interpretada, né, totalmente em língua de sinais. A gente não tem uma Bíblia nesse sentido. Tem um projeto que está sendo desenvolvido a nível Brasil para que isso venha estar acontecendo, né? Então eles estão fazendo um Novo Testamento, já totalmente em língua de sinais. Então as coisas têm caminhado. É por isso que a gente agradece a oportunidade de ter um evento desse, né, um congresso de educação cristã,
a possibilidade de falar sobre isso, onde muitas vezes esse assunto acaba sendo um pouco negligenciado. Então a gente fica muito feliz de ter uma oportunidade assim para poder conversar, explicar e ajudar em questões que a gente já tem uma certa experiência aí com o longo do tempo, né? Por isso aí a gente teve a ideia de estar escrevendo esse livro, né? A gente escreveu ele de uma forma simples para as pessoas para que elas possam ter acesso nessas informações. Falando aqui nesse livro sobre o começo da educação de surdos, falando um pouquinho do trabalho na igreja, como iniciar um ministério de surdos, né? Igual o Gesiel falou, às vezes muitas pessoas querem, mas não sabem por onde começar, como começar, quem procurar, né? Muitos pastores, igual o Gesiel disse, a Assembleia de Deus, ela começou aí com um cunho missionário, né? De evangelização, mas naquela época ainda não se falava de acessibilidade, de inclusão, né? Dessa aceitação da pessoa com deficiência, né? Talvez não foi nenhuma falha, era a época, né? Questões da época mesmo. Mas a gente fala um pouquinho como começar, como conscientizar os pastores desse trabalho, né? Porque às vezes o pastor não sabe também como trabalhar com os surdos, né? E cabe nós, né, estarmos fomentando esse conhecimento, igual com essa oportunidade, né? A gente pode estar aí fomentando e alcançando mais pessoas, né? Porque a gente tem conseguido muitas vitórias e conquistas na área da educação e nós precisamos crescer mais dentro da área de evangelização, dentro das igrejas, para que os surdos possam vir conhecer o evangelho e que nós possamos ir até eles usando a ferramenta que é a língua de sinais para alcançá-los e ganhá-los para Jesus, né? Então, que é muito importante essa fomentação aí desse conhecimento da língua de sinais. É isso, a gente alguns apontamentos mais específicos seriam isso, no sentido de esclarecer o que é a língua de sinais, de falar um pouco como que os surdos eles são considerados minoria linguística e apenas 1% é evangelizado, e também explicar alguns dificultadores, né, da implementação do trabalho, contar um pouco de alguns testemunhos que a gente presencia ao longo dessa trajetória aí, que são inúmeros, né? Mas a gente vê que como que a ferramenta sendo usada da maneira correta, isso traz muitos frutos para o reino. Então a gente fica muito feliz e agradece a oportunidade e a gente passa a palavra para o Osiel. Muito bem, gente. Olha que legal, viu? Poder ouvir vocês falar esse tema. E, assim, isso, já começaram a surgir aqui algumas perguntas, eu tenho algumas também, que vocês vão poder agora ter a oportunidade de esclarecer melhor para os nossos ouvintes. A primeira coisa, eu gostaria de saber, assim, como vocês iniciaram esse trabalho de Libras, assim? Que momento que vocês se despertaram para esse trabalho? E como que foi isso? Você fala? Pode começar e depois eu falo. Eu, na verdade, eu estava estudando no seminário, né, no Instituto Bíblia das Assembleias de Deus, né, em Pinda, onde o Osiel também foi aluno. Então, eu estava estudando lá e a gente começou a participar de alguns cultos na igreja naquela cidade e eu vi que tinha aquele trabalho sendo desenvolvido, né? Então, eu vi que tinha intérpretes de língua de sinais ali e eu achei aquilo muito interessante. Num próximo culto, quando eu cheguei, eu percebi que não tinha um intérprete. Mas tinha a surda, né, que tinha, no outro dia ela estava, naquele dia novamente, ela ficou o culto inteiro lá assistindo, só que não tinha interpretação. E aí eu fiquei assim, olha, pensando, nossa, como que eu posso ajudar? Sendo que a moça ficou ali o culto inteiro, todo mundo conseguiu compreender os louvores, palavra, todo mundo conseguiu entender aquela liturgia da igreja, né? Mas e ela? E aí foi por conta disso que partiu o meu interesse. Então, aí lá na cidade eu procurei cursos, né? Procurei o pessoal da igreja para me ajudar nesse sentido. Comecei a interpretar depois de um tempo lá na igreja, em Pindamonhangaba também. Então a gente agradece muito também as meninas que participaram lá do trabalho, nos dando essa oportunidade. A Priscila, a Jess, pessoas que estavam lá, a Vivian, desde o começo, e nos deu incentivo aí para estar trabalhando e tendo essa oportunidade de desenvolver dentro do trabalho com a igreja. E aí, quando eu voltei para minha cidade, já tínhamos um trabalho sendo realizado aqui. Então, parece que eu fui para Pindamonhangaba para ser moldado e preparado, né? Aprender língua de sinais, e quando eu voltei, eu já comecei o trabalho aqui na minha igreja, ajudar o trabalho que estava sendo iniciado.
Então, comigo foram duas experiências assim, marcantes que eu vi que Deus tinha algo para minha vida, né? Porque eu creio que Deus ele trabalha com propósitos, né? E para cada um Deus tem um chamado específico. Eu, como o Gisele disse aqui, tinha começado um trabalho e aí a mãe de uma surda começou o trabalho aqui. E eu comecei a ficar muito próximas dela para ajudar no que fosse necessário, porque para mim era impossível aprender Libras, porque era muito difícil, mas eu estava lá para ajudar, assim, a levar, a ficar ali no meio, orar, ser intercessora. Mas eu comecei a aprender, a mãe dela, que é a Vânia, e a filha, que é a Carla, elas foram peças fundamentais na minha vida e elas começaram a me ensinar um pouco, alguns sinais, me colocando ali, às vezes, para interpretar uma oração. E aí um dia, um irmão da igreja veio conversar com essa menina, que é a Carla, que é minha amiga até hoje, e ele chegou para falar com ela e ela virou imediatamente e olhou nas minhas mãos. Aí aquilo me tocou de uma forma assim, falei, nossa, eu preciso mediar, né? E naquela meio errando, falhando ali, eu tentei mediar a comunicação e aí acabei conseguindo. E eu falei, nossa, né? Eu consegui mediar aí a comunicação. E eu consegui transmitir isso, né? E me impactou. E eu comecei a ficar ali junto com eles no departamento de Libras, aprendendo ali junto com eles, e eles me dando aquela assessoria, a mãe, que é a Vânia e a Carla. E aí um dia ela precisou fazer uma cirurgia, a mãe, que era intérprete, né? Ela precisou fazer uma cirurgia nas mãos. E naquele dia nós fomos convidados para ir numa festividade de uma das nossas congregações, os surdos foram convidados e não tinha como ela interpretar, ou seja, eu tinha que eu mesma interpretar. E ali eu fui, ela me ajudando, eu pedindo a direção de Deus, e o pastor ministrando, e eu fui interpretando, e aí no fim os surdos estavam chorando, sentindo a presença de Deus, e eu vi que era um chamado de Deus para minha vida, e daquele dia em diante eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar com surdos, eu quero ser um canal de bênção para a vida deles. E fui fazendo cursos, me desenvolvendo na área, aprendendo. E estamos aí até hoje trabalhando com eles, firmes e fortes. Ah, que legal. E assim, ó, ainda parte dessa pergunta, né, do começo de tudo, como que foi aprender Libras, assim? Porque pode ser que tenha pessoas que estão ouvindo a gente que pensam, nossa, mas é difícil aprender, acho que eu não consigo fazer isso. Como que é o processo de aprender Libras? É difícil? Olha, então, excelente pergunta, Zé. E é uma pergunta muito constante, né? O que acontece, como a gente começou no início da nossa fala, explicando um pouco que a língua de sinais ela é uma língua, então a dificuldade dela é a mesma que você aprender inglês, espanhol, francês. A única questão é que a modalidade dela é diferente. Então, a língua de sinais é o espaço visual, né? Você vai trabalhar, e ela tem a mesma complexidade que uma outra língua tem, né? Então, a gente vai perceber que a dificuldade é a mesma. Então, se você está achando que é difícil aprender inglês, língua de sinais vai ser o mesmo grau de complexidade aí, né? A gente, em língua de sinais, tem algumas outras facilidades pelo fato da língua de sinais ser simultânea. Então, por exemplo, você consegue falar que a pessoa ela está muito triste sem precisar utilizar o sinal de muito e de triste. Ao mesmo tempo, você consegue, com as expressões, fazer essa intensidade. Então, em muitos momentos, na fala da língua de sinais, você tem uma certa facilidade por ser visual e simultânea, né? Diferente das línguas orais, mas a complexidade acaba sendo a mesma. Uhum. Ah, ok. E vocês falavam aí uma parte que eu fiquei muito curioso, uma coisa que eu não sabia, com respeito ao material, né, escrito, Bíblia, livros, assim. Então, como que essa linguagem, como que é uma linguagem escrita de Libras? São expressões que são desenhadas, enfim. Como que é isso? Que eu não sabia disso. Então, quando a gente vai trabalhar a questão da alfabetização da criança surda, ela precisa ser de uma forma visual. Então, você vai trabalhar muito a questão fazendo relações com imagem, fazendo relação com questões mais concretas. Quando a gente parte para o material, por exemplo, tem a escrita, que é o Singer Write, que é uma escrita em língua de sinais, né?
só que ela não é tão difundida. Você vai encontrar mais em dicionários, né? Essa escrita dos sinais. Só que ela não é utilizada tanto, né? Para alfabetização. Mas não é utilizada tanto. Então, como que seria um material mais apropriado aí? Seria um material que viesse ter o máximo de ligação com o visual. Porque o surdo, ele vê por imagem. Então, quando nós falamos, por exemplo, vou pensar num exemplo para ficar mais claro aqui, né? Se eu falo para você maçã, a gente já consegue imaginar normalmente, né, uma maçã vermelha. A gente consegue fazer isso, certo? Quando a gente fala, por exemplo, um termo que a gente não conhece, nós ficamos tentando procurar uma imagem desse termo, mas a gente não tem ele. Por quê? Porque é um termo desconhecido. É por conta disso que nós precisamos começar a trabalhar com surdos por imagem. Começar a trabalhar com o surdo da maneira visual. E a partir dessa maneira visual, ele vai fazer relação com um sinal, né? E aí depois desse sinal ele vai entender o conceito, construir, saber explicar isso, vai fazer com que ele venha estar adquirindo fazendo o processo de aprendizagem. Então, trabalhar da forma mais concreta e visual possível para ele ir adquirindo. Uma das dúvidas que as pessoas têm é a partir de que ano que a criança começa a aprender língua de sinais, né? Então, os estudos, eles comprovam que a partir do 5º, 6º mês de gestação, de nascimento, né? A criança já pode estar aprendendo língua de sinais, porque é uma língua. Então, ele precisa desse contato, ele precisa desse estímulo, porque o estímulo é visual, né? O estímulo da criança é visual. Então, os surdos têm muita dificuldade de aprender o português, porque eles não têm ainda uma primeira língua. A partir do momento que eles têm a primeira língua, a segunda fica mais fácil, né, de ser desenvolvida. Então, a partir dos 6 meses de idade, você já pode estar trabalhando os sinais com a criança, para estar desenvolvendo essa questão visual, essa questão cognitiva, para ir assimilando, né? E isso faz com que o processo venha estar sendo acelerado aí, de uma maneira mais visual. Certo? Não sei se eu consegui responder. A Kerma vai complementar aqui. Aqui, a gente tem muitos surdos adultos, né? É diferente o trabalho com surdos que são crianças. A gente trabalha com glossas. O que seriam essas glossas? A gente escreve, é como se fala na Libras, né? Que a Libras, a ordem também, a estrutura é diferente do português. Então, a gente está ensinando lá sobre a história de Moisés. E aí, então, a gente pega uma imagem de Moisés, a gente vai pegar um versículo bíblico. Como está na Bíblia, eles não vão entender. A gente faz uma adaptação e escreve como se fosse usando os sinais, para que eles possam ir assimilando e aí aprendendo cada vez mais. Então, eu vou escrever, por exemplo, Moisés, ajudar, povo, livre. Vou escrever assim. E aí, conforme eles vão adquirindo, eu vou ampliando esse vocabulário de língua portuguesa, né? Vou ampliando, e eles vão aprendendo a leitura ali, bíblica, né? Mas com um pouco de dificuldade, mas vão aprendendo. Porque normalmente, o que acontece, né, Uziel? A gente explicou um pouco desse problema, da dificuldade dos surdos nessa questão de escrita. Então, da leitura e da escrita, ele já tem essa dificuldade, o material didático tem que ser o mais visual possível, para depois, né, ou concomitantemente, assim, a gente ir trabalhando a questão da escrita, mas de uma forma mais gradual, né? Então, se você entregar uma Bíblia para o surdo, são raros os surdos que vão conseguir fazer uma leitura, entender o conceito e conseguir te explicar, né? Então, é por isso que tem que trabalhar a questão do visual, para depois passar o conceito em língua de sinais, para que eles possam depois estar explicando e mostrar que eles realmente compreenderam aquilo que está sendo passado. Então, acho que também isso acaba sendo um dificultador para a preparação de materiais nesse sentido, né? Mas a gente tem muitos materiais secularmente que já tem, né? Então, essa estrutura relacionada à educação. Então, tem muitas áreas que já têm sido desenvolvido materiais didáticos para isso, só que dentro da igreja e na educação cristã a gente não tem materiais assim, nesse sentido, e precisa ser adaptado. É verdade, não tem nada, eu nunca vi nada nesse sentido. Nada, né? Nem nada, nenhum livro, nenhuma revista, nada assim, né? Nada, infelizmente. Mas isso vai mudar em nome de Jesus, né?
A gente teve, Zé, só complementando, né? Acho que uns 2 anos atrás, uma revista da Escola Bíblica Dominical, né, pela CPAD, que deu uma pincelada no assunto, né? Falou um pouco a questão dos deficientes, né? Então falou sobre os pobres, viúvas, falou sobre os deficientes e deu uma pincelada ali um pouco sobre a questão da Libras, mas não foi suficiente aí para estar trazendo um certo despertamento, vamos dizer, nesse sentido aí. Uhum. E a partir dessa sua fala, Gisele, tem uma pessoa aqui que é lá do Pará, lá de Marabá, que está com uma pergunta para vocês aqui, ó. Ela fala, né, que ela se interessa muito por esse tema da inclusão, das Libras, mas ela percebe que às vezes a igreja não abraça esse projeto, né? Então, ela pergunta aqui, né, quais as estratégias usadas para que, de fato, a inclusão seja abraçada pela igreja, assim, né, de maneira prática, né? Como envolver a igreja nesse projeto? Eu acho que a primeira coisa, o primeiro passo, assim, que é primordial, é mostrar a importância desse trabalho para o pastor. Então, você esclarecendo esse trabalho, mostrando a importância, mostrando as dificuldades que essa comunidade enfrenta, que pode ser sanada, resolvida, ajudada pela igreja, mostrando essa importância ao pastor, vai fazer com que as coisas venham estar acontecendo gradualmente. Então, a partir do momento que você consegue mostrar a importância desse trabalho para o pastor, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Então, a partir desse momento, ele pode dar uma oportunidade para você conscientizar a igreja, fazer um processo gradual de conscientização. Então, eu acredito que para essa nossa amiga lá de Marabá, né, foi excelente pergunta. A primeira estratégia, mostrar para o pastor a real importância desse trabalho, de utilizar essa ferramenta. E aí os outros vão vir com o tempo. A conscientização da igreja, depois curso de língua de sinais, e aí o trabalho vai sendo desenvolvido. Então, não tem como a gente começar um trabalho sem ter esse apoio aí direto da liderança da igreja. Então, o que a gente percebe também, Ziel, complementando, né, é que tem muitas pessoas que têm essa vontade, têm esse desejo de iniciar o trabalho e começa da forma errada, né? De uma forma, às vezes, insubmissa, no sentido de forçar esse trabalho, né? Para mostrar, olha, eu sei da importância, precisa, vai fazer de qualquer jeito. Então, eu acho que as coisas não caminham dessa forma. Então, por conta disso também, infelizmente, alguns ministérios ou trabalhos, departamentos de Libras, depende da região aí, né? Acaba sendo não tão desenvolvido por conta de questões assim. Então, o primeiro passo, mostrar a importância para o pastor, ele abraçando o trabalho, conscientiza a igreja e o trabalho começa a fluir aos poucos. Perfeito. Pessoal, então, que vocês estão ouvindo aí, ó, prestem muito bem atenção nessa fala do Gesiel, tá? Tem um desejo de trabalhar com Libras, com educação inclusiva, procure o seu pastor, procure, converse com ele, que com certeza o pastor, tendo uma visão de Deus, ele vai abraçar, né, esse projeto que é tão necessário para as nossas igrejas. E vocês também falaram um dado que me chamou muito a minha atenção. Né? Eles disseram que apenas 1% dos surdos são alcançados com o Evangelho. Então, a gente está falando assim, de que universo? Quantos surdos nós temos assim, no Brasil? Olha, então, segundo o último dado do IBGE de 2010, no Brasil, pessoas com problemas auditivos têm uma população de aproximadamente 9 milhões de pessoas que têm problemas auditivos. Agora, de surdos, chega aí na casa dos 3 milhões aí, aproximadamente, de pessoas que são surdas. Mas não necessariamente são já usuários também da língua de sinais, né? Então, tem uma população aí considerável, né? E complementando também essa questão de dados, tem a Acenos, né? Que é a Associação de Surdos, a Associação Nacional de Evangélicos, que faz o trabalho com os surdos. E eles estão fazendo um levantamento, um mapeamento há algum tempo, sobre igrejas que têm esse trabalho, a questão da quantidade de intérpretes, a quantidade de surdos cristãos. E um dado que chama muito a nossa atenção, que foi um dado de 2018, do último evento, né, que eles passaram esses dados, era de que aproximadamente
apenas 200 igrejas no Brasil têm um trabalho com surdos. Então, a gente, olhando por esse lado, a gente percebe como que essa dificuldade é maior. E quando a gente fala em 200 igrejas, Osiel, não fica restringido à Assembleia de Deus. Então, isso está ligado a todas as outras denominações. Tanto os reformados, pentecostais, carismáticos aí, neopentecostais, né? Então, esse trabalho, a gente vê essa importância por essa falta. Então, tem muitas pessoas que chegam até a comentar assim, mas como que eu não vejo tantos surdos na igreja? É porque não tem um trabalho, né? Então, a gente vê aproximadamente 200 igrejas apenas no Brasil, né? A gente percebe que tem campos aí que tem mais que isso, né? Apenas um campo tem muito mais igreja que isso. Então, a gente percebe como ainda esses dados acabam nos chocando e tem que ser para fazer a gente se movimentar para que esse quadro melhore, né? Ou mude. É verdade. Não, é verdade. Nossa, esses dados são, assim, impressionantes, né? Como que ainda existe tanta coisa a se fazer nesse campo de Libras, né? Então, os números são muito, assim, expressivos quando a gente fala, né, do campo a ser conquistado dessas pessoas, né, que se comunicam através de Libras, assim. E pela experiência de vocês, assim, né, qual é a maior dificuldade enfrentada na prática, assim, né, nesse trabalho, assim? Quais são os maiores obstáculos enfrentados para quem trabalha com Libras na igreja? Então, hoje eu acredito que as principais dificuldades são a falta de material, né? A falta dessa tradução da Bíblia, que graças a Deus agora logo em breve vai estar chegando aí para nós. Tem um pessoal trabalhando já. É uma interpretação feita pelos surdos mesmo, com apoio de intérpretes, está chegando aí. A falta de material, às vezes a falta de conscientização, às vezes da igreja mesmo, de receber o surdo, porque infelizmente ainda a gente tem lugares que eles não aceitam esse trabalho. A mentalidade é que Jesus deve curar o surdo, e que esse trabalho é uma heresia, né? Que é um trabalho que a gente não está acreditando que Jesus pode curar. Mas a gente acredita que Jesus pode curar o surdo. Mas a gente acredita também que Jesus pode transformar a vida de um surdo por meio da língua de sinais, né? A gente, infelizmente, ainda encontra essa dificuldade. Outra dificuldade também que a gente encontra, infelizmente acontece, é que o intérprete ele começa o trabalho na igreja. Começa o trabalho, ele vai se profissionalizando, vai estudando, e quando ele alcança um patamar, ele abandona a igreja. E acaba ficando só no secular, não quer mais trabalhar na igreja, porque assim, é um trabalho cansativo, é um trabalho que exige processos mentais, é um trabalho assim, muito cansativo. Quando a gente trabalha fora o dia todo, né, com Libras, e aí quando a gente vai para a igreja, às vezes só tá a gente lá, né? Aqui, graças a Deus, na nossa igreja, a gente tem uma equipe. A gente tem igrejas que só tem um intérprete, né, para ajudar aí os surdos. E é cansativo. Aí a pessoa acaba galgando patamares e acaba deixando a igreja, deixando o ministério com surdos, trabalhando só secularmente. E, infelizmente, a gente tem encontrado muitos casos assim, muitos mesmo. A gente tem até trabalhado com a conscientização dos intérpretes, né, para permanecer onde eles foram chamados, onde eles aprenderam, né, a língua de sinais. Mas, infelizmente, isso tem acontecido também, é uma dificuldade, que é o departamento de Libras, ou ministério, né, ele acaba enfraquecendo, e aí, como não tem essa acessibilidade, o surdo acaba saindo da igreja, né? Infelizmente. Essa é uma realidade, assim, muito gritante que a gente percebe, né? Tem muitas pessoas que iniciam um trabalho, começam a trabalhar, igual a Kerma falou, e aí vão galgando a questão de especialização, fazendo seus cursos, se desenvolvendo secularmente, e quando as pessoas começam a trabalhar secularmente, abandonam o trabalho da igreja, e aí todo aquele trabalho, todo aquele discipulado, aquele processo acaba sendo prejudicado, porque outras pessoas acabam sendo sobrecarregadas, né? Ou apenas uma pessoa tinha no trabalho, o trabalho acaba minguando realmente por conta desses profissionais aí que acabam migrando aí para a área secular e esquecendo um pouco desse trabalho que é tão importante e precisa, né? Então, eu gostaria que vocês, então, agora, vocês dois, dessem, então, uma palavra para essas pessoas que estão na igreja,
que trabalham com Libras, quem sabe estão lá desmotivadas, pensando então em deixar esse trabalho na igreja e seguir uma carreira secular que vai dar mais dinheiro. Então, vocês dois, dê uma palavra para essa pessoa agora. Pode. Eu vou interpretar. Eu acredito que a palavra que nós temos para vocês é que se vocês aprenderam a língua de sinais, é porque Deus quer usar essa ferramenta para que você possa ser uma mudança na vida de outras pessoas. Os surdos, a dificuldade, você sabe muito bem, que você que trabalha com isso, que é a falta de comunicação. E a grande maioria deles não tem comunicação em casa. Então a gente tem muitas experiências, e você que trabalha na área sabe muito bem, que essa falta de comunicação em casa acarreta vários problemas. E aí ele chega na igreja e é um lugar de apoio, de acolho, de inclusão, aonde ele quer conversar e muitas vezes ele só quer desabafar e você está negligenciando essa oportunidade, né? Deus ele tem um chamado para a tua vida, para que você seja canal de bênção através das suas mãos. Então, a partir do momento que você acaba sendo chamado para esse trabalho, está desenvolvendo esse trabalho e acaba tendo outras oportunidades secularmente, que vai fazer com que esse trabalho acabe, eu acho que você tem que refletir um pouco mais sobre essas almas que carecem e necessitam de ouvir o Evangelho. Acho que a mensagem que eu tenho para dizer é igual a do Gesiel, que vocês permaneçam firmes onde Deus chamou e colocou vocês, né? A gente sabe que a gente tem propostas, né, aí profissionalmente, mas que a gente não venha deixar onde tudo começou, né? Que foi a ferramenta que Deus deu pra gente fazer esse trabalho, né? Fique firme, porque se Deus chamou é porque Ele tem um plano, tem um projeto para sua vida e lá na frente Ele vai requerer tudo isso de nós, né? Ele vai querer saber, né? O que vocês fizeram com a ferramenta que eu dei para vocês. Então, se enche de força, se fortaleça em Deus, orem, busque em Deus um fortalecimento, porque eu tenho certeza que Ele vai te encher do poder do Espírito Santo e esse trabalho vai crescer para a glória do nome de Jesus, né? Porque tudo é para a glória dele, né? Ele é um trabalho muito visado, mas é tudo feito para a glória de Deus, para que os surdos conheçam a Jesus. Então, as suas mãos são um instrumento para que eles conheçam o grande amor de Jesus pela vida deles. Ah, que legal, gente. Olha, não tenho dúvida, tá? Que a partir dessa fala de vocês, a partir da participação de vocês nesse congresso, pessoas serão despertadas, sabe? Lá na igreja deles, para iniciarem um trabalho, para começar esse trabalho que precisa de tantas pessoas, né? Para alcançar esse número tão grande de pessoas que necessitam dessa comunicação com Libras. Então, sabe? Então, muitíssimo obrigado, Gesiel, Kérima, por essa brilhante participação de vocês. A editora Santorina gosta demais dessa temática da educação inclusiva e a gente fica muito feliz, tá? De coração mesmo, de poder contar com a presença de vocês nesse evento de educação cristã. Foi uma bênção. A gente vai estar também disponibilizando esse vídeo também amanhã no Facebook. E pessoas que não viram hoje vão assistir amanhã, depois, e vão ser edificadas e vão se envolver cada vez mais com a Libras. Tá? Muitíssimo obrigado. Ok, a gente que agradece pelo convite, pela oportunidade de poder contribuir um pouco aqui nesse Congresso de Educação Cristã, que esse momento sirva aí de muita reflexão, né, e de aprendizado também. Então, caso as pessoas queiram entrar em contato com a gente, né, a gente está totalmente à disposição. Pode entrar em contato no nosso Instagram, né, Libras A2, você pode ir aí Libra, pela live, senão você vai procurar na internet, colocar Libras A2, Libras, você vai conseguir encontrar. Isso, A2. A gente está totalmente à disposição. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, feedback também para melhoria, a gente sempre está à disposição aí. Então, a gente quer agradecer demais essa oportunidade, esse convite, e tenho certeza que essa parceria vai ser por muitos projetos ainda futuros. Com certeza. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvida disso. Nós iremos fazer agora um sorteio, né? Todas as noites nós sorteamos livros. Ó, nós temos aqui hoje esse livro, que é o Autismo, né? Guia para famílias e professores. Mês de abril é um mês todo dedicado, né, ao autismo.
E nós, então, temos esse livro aqui, ó, né? Um livro muito legal, escrito por pessoas muito competentes também na área. E vamos sortear, tá? O livro Autismo. E vamos sortear também, junto com o livro do Autismo, esse livro infantil aqui. Opa, deixa eu virar aqui. Que é o Noah. Noah com caixas até a chuva cair. É um livro também na área do autismo. É um livro infantil na área de colorir. Então vamos sortear os dois aqui. Então o ganhador é... Vamos ouvir agora uma voz misteriosa. Sim. Quer sortear também um livro nosso? Colocar para ter um pouco a mais? Com certeza. Vamos sortear. Olha que maravilha. Vocês vão ter a oportunidade também de ler, ganhar um livro aí, o Libras no Contexto da Assembleia de Deus. Olha só. Então vamos sortear então, né, 2 nomes aí de 2 pessoas. Então, o primeiro ganhador é a Michele Matoso. Michele Matoso, se manifeste, Michele. Michele Matoso, tem outra Michele. Essa é Michele. Michele Matoso. Michele Matoso. Michele ganhou, então. E a segunda ganhadora foi a Missileia Loyola, que ganhou o livro dos meninos. Mas eu acho que é a Michele, né? Loyola. A Michele Matoso ganhou o nosso livro. E a Missileia Loyola ganhou o livro deles. Isso. Então, a Michele Matoso já está aqui. Enfim, que benção. Então já estão manifestando, vocês ganharam, tá? Entre em contato com a gente, mande... aliás, não, para pegar... A Michele Matoso entra em contato aqui com a editora Santorini, no nosso direct, para a gente enviar para você o livro, assim que terminar a live. E a Missileia entra em contato com os meninos aí do Libras para poder receber o livro também, tá? Entra em contato, manda aí o nome completo e o endereço completo. Isso. E você que não ganhou o livro, né, que deseja adquirir o livro Libras no Contexto da Assembleia de Deus, Gisele, como é que faz para adquirir o livro? É só entrar em contato com a gente depois passa as informações certinho, não tem erro. Tá bom, tá bom. E que alguém também quiser adquirir esse livro e outros livros também da Editora Santorini, é só entrar no nosso site, editorasantorini.com. Entra lá também no nosso Instagram, Editora Santorini, nosso Facebook, e encontre lá nossas publicações. Gisele e Kerema, mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa brilhante participação de vocês, tá? E amanhã tem, às 15 horas, a última palestra, a palestra de encerramento e também sorteio de livro, tá? Então, gente, nosso tempo já está quase acabando. Tchau, tchau. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Tchau, obrigada. Deus abençoe. Amém.